Olá, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já percebeu que não existe uma variável chamada estado civil dentro do dicionário da PNAD. Então, como que a gente faz, sabendo disso, para identificar se uma pessoa é solteira ou casada? É impossível? Não, tem um recurso. Porque a gente sabe quais são as pessoas, a gente tem como saber quais são as pessoas que vivem dentro de um mesmo domicílio. E ali a gente tem como saber se o responsável do domicílio tem um cônjuge ou não. Isso aqui não é tão simples assim, não vai ser exatamente a mesma informação que seria um estado civil, ok? A gente não vai saber se a pessoa é divorciada, um estado civil legal, a gente não vai saber se a pessoa é divorciada, ou de repente se ela é casada com uma pessoa que não vive dentro do domicílio dela. Não é meio tão comum, mas acontece, às vezes as pessoas passam um tempo fora da sua residência trabalhando e vai para o exterior, vive no exterior um tempo, enfim, acontece, divago aqui. O que a gente consegue saber, de fato, é pessoas que vivem dentro do domicílio e dentro desse domicílio saber se a pessoa é responsável pelo domicílio e se ela é cônjuge do responsável do domicílio. Então, se eu tenho um responsável do domicílio que convive com um cônjuge, ali dentro dessa lógica, a gente pode inferir que essa pessoa está num estado civil casado ou pelo menos em relação estável, tá? E como é que eu faço isso? Eu vou passar agora para a tela do Stata. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, porque meu OBS sempre trava a minha tela e eu gosto de falar olhando para vocês. Ou pelo menos tentando olhar para vocês. Então eu já estou aqui no meu cantinho, olhando para vocês do jeito que eu gosto. Para que eu já abri uma base de dados aqui do PNAD, estou usando o quarto trimestre de 2021, se você quiser tentar reproduzir os meus resultados. Eu ensino a filtrar a PNAD completa aqui no meu último vídeo, é só dar uma olhada no canal. Mas imagino que você já superou essa fase. Vamos lá. A gente tem que saber se a pessoa vive dentro do mesmo domicílio. Aqui eu vou tentar fazer de tudo para explicar a lógica, mas no final das contas o que importa é o que está escrito na tela do Stata. Deixa eu abrir aqui o meu do file, está em tela, espero que dê para ver, normal. E aí começam os meus comandos. Como definir se a pessoa tem um cônjuge? E aí na minha tela, se você quiser olhar direitinho aqui, eu até crio várias modalidades de cônjuge, mas eu vou explicar só qual é a lógica geral. O que é esse gen cônjuge igual a 1 se a pessoa é igual... E aqui eu fiz desse estilo para identificar só casais héteros. Você pode reproduzir o resto do roteiro para fazer as demais classificações, tira print aí, tá? Mas eu vou explicar só uma vez. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a lógica? Primeiro, eu vou identificar se a pessoa é um cônjuge ou não. Então, eu vou abrir meu dicionário, vou lá na variável V2005, vou observar que um cônjuge heterossexual, pelo menos, corresponde ao valor 2 nessa variável. E aí eu vou criar uma variável que identifica se é cônjuge, sim ou não. É importante. E depois, por domicílio, aqui na linha 447, por domicílio, todas essas variáveis estão identificando um domicílio. É como se fosse uma chave do domicílio. Posso, inclusive, juntar elas todas e depois eu posso mostrar isso para vocês em uma única variável chamada chave ou qualquer outro nome, mas não é necessário. Eu posso usar o comando por ou o comando by para identificar um domicílio. De onde que vem isso? Isso aqui vem do próprio manual da PNAD, tá? As variáveis V1014, V1008, V1016 são variáveis que identificam um domicílio e isso está lá nos manuais da PNAD. O extrato e a unidade de amostragem também são necessários. Por que eu adicionei também o ano, trimestre e a UF? A UF é meio que uma coisa de segurança, uma espécie de redundância, e o ano e trimestre porque se você estiver trabalhando com mais de um trimestre, talvez seja necessário. Se você tiver é necessário, porque afinal de contas o mesmo domicílio aparece várias vezes dentro da PNAD, tá bom? E essa segunda parte, esse comando gen, ele é uma variação um pouco mais complexa do comando gen, que cria variáveis com base em certas funções, não em funções matemáticas,
mas em funções de programação. Então, nesse caso, para cada, eu estou criando uma variável que me diz, para cada domicílio, eu vou criar uma nova variável que, se existir uma pessoa dentro desse domicílio que tem um cônjuge passando moto, acho que todo gravador de vídeo só com moto, né? Incrível. Enfim, que me diz para toda pessoa dentro daquele domicílio se ali vive um cônjuge. Então, ainda não estou dizendo se a pessoa é casada ou não. Eu primeiro criei uma variável que identifica uma pessoa que é um cônjuge e depois eu identifico dentro de um domicílio, se todas as pessoas ali vivem com um cônjuge. Então, é um filho, mas tem um cônjuge dentro daquela casa, então vai ter valor 1. É uma sogra, mas tem um cônjuge dentro daquela casa, vai ter valor 1. Então, ainda não cheguei na parte que me diz se o representante do domicílio é casado ou é solteiro. E aí, como que eu vou saber, a partir disso, se o cônjuge do domicílio é casado ou é solteiro? Eu vou criar uma nova variável. Aqui eu chamei de casado hétero. Aqui na linha 450, tá bom? Casado hétero. Eu chamei de casado hétero, não, desculpa. De R casado. Talvez eu tenha sido um pouco infeliz com o nome das variáveis que eu criei, mas acho que printando essa tela e sabendo do raciocínio que eu estou falando para vocês vão conseguir reproduzir. Esse R casado, ela é uma variável que identifica o cônjuge que vive com ela identifica um representante do domicílio que vive com um cônjuge. Então, aqui eu vi pessoa que é representante do domicílio, porque eu defini aqui, que eu coloquei essa condição, a V 2005 igual a 1, e se é uma pessoa que vive com cônjuge. Então, aqui, nesse R casado, o R de representante, tá? Eu tenho a identificação se o cônjuge, se o representante do domicílio é casado ou não. Para o próprio cônjuge, a gente também já tem essa informação. Se ele é um cônjuge, obviamente ele está casado, não é? Agora, para os demais moradores do domicílio, os filhos, os avós, os agregados, os pensionistas, a gente realmente não consegue ter essa informação. Então, a gente só consegue inferir estado civil para o cônjuge e para o representante do domicílio. Mas, geralmente, as maiorias das pesquisas se concentram nos resultados do representante do domicílio, e deve bastar para a maioria das pesquisas. Infelizmente não é a coisa mais completa, mas é algo que supre bastante a necessidade de informação. Se eu ajudei você, me indica para algum dos seus colegas. Se você precisar de algum auxílio, alguma dúvida adicional que seja retirada, além dessa, você pode entrar em contato comigo via e-mail. Se você precisar de aula e eu estiver disponível, eu vou fazer uma aula exclusiva para você. Se eu não estiver disponível, eu vou indicar algum dos meus colegas que são também especializados no Stata e na PNAD para ajudar você. E se você acha que essa aula bastou, se você já se sentiu ajudado, se eu já te salvei e você quiser me ajudar com o Pix, o meu mesmo e-mail já é a minha chave Pix, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.